Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, jogando tudo, no 8º episódio da 4ª temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, esse episódio aqui dessa semana é aquele típico onde, digamos que não tem um certo consenso. Por exemplo, antigos fãs de Star Trek podem considerar isso daqui uma bela de uma porcaria, mas os novos fãs da Era de Latão de Alex Kurtzman pode dizer que não. Esse episódio leve, descompromissado, não precisava necessariamente ser sério. Poxa, já vi uma grande tensão ao longo de toda esta temporada, Vamos relaxar um pouquinho. Mas sendo bem sincero, analisando friamente, com olhos mais da história, de como foi construído o roteiro, sim, toda a história então aqui dessa semana é apenas um filler. Pois é, aquele episódio de encher linguiça, só para colocar mais um episódio ali na batelada de 13, que são aqui esta 4ª temporada da série. Esse episódio você pode esquecer de assisti-lo, que não tem problema, você não perde nada, porque toda a ação contida por aqui, que tem realmente um começo, meio e fim, ela é dispensável, ela não é vital para você entender como a história está se desenvolvendo ao longo da temporada. Claro, tem uma ou outra informação vital contida aqui nesse episódio, mas é facilmente explicável nos seguintes, então você realmente não perde. Se você por algum motivo esquecer ou propositadamente pular esse episódio, não perdeu nada. E claro, tem algumas considerações que a gente precisa fazer a respeito de como a história se desenvolve. Bom, aí eu adianto para vocês que esse episódio aqui não é uma bela de uma porcaria, ele tem lá o seu sentido, mas principalmente a gente pode considerar quando a gente termina de assisti-lo, você fala, caramba, esse episódio mais parece com Star Wars do que Star Trek, embora, claro, tenha alguns elementos típicos aqui da franquia que a gente curte, porque sempre é preciso lembrar, Star Trek também se valeu em todas as suas séries, sim, de momentos divertidos, engraçados, bem espalhafatosos. Isso realmente não é um problema. Não é que só porque a história não se leva a sério, a própria história não se leva a sério, que a gente deve considerar esse episódio fraco. Na verdade, com certeza não. A gente gosta de leveza também, a gente gosta das brincadeiras entre os personagens. Mas existem questões meio constrangedoras de vez em quando. Só para lembrar uma coisa, um bom comparativo, na série do Picard, Star Trek Picard, primeira temporada. Teve um episódio também bem mequetrefe que se passava num cassino. Pois é, eles tinham que fazer uma certa missão por lá. E o que acontece aqui nesse episódio da turminha de Michael? Eles também vão para um cassino fazer certa coisa. Parece que histórias onde envolvem cassinos são fracos. Pois é, Pelo menos para a turminha do Kurtzman. Enfim, o que temos por aqui nesta semana? Bom, os ladrãozinhos de tecnologia, Tarka e Book, estão isolados ali pelos confins do universo, não, do quadrante, Mas o que vale? Eles não conseguem ser achados, o Almirante ficou completamente, o Almirante Vance, ficou completamente desesperado. Caramba, como que vocês deixaram roubar esta tecnologia, que é exatamente, lá do motor esporo, que é aquela caixinha agora pequenininha, um Strovenga gigante, que Stamets desenvolveu com outro cientista em tempos remotos, alguma coisa muito simples, facilmente acoplável num painel de nave. Bom, tinha a questão também lá da bomba, mas parece que eles mais se doeram por roubarem lá o motor de esporos do que a própria bombinha, ou aquele, não é a bomba exatamente, aquele instrumento, aquele Strovenga tecnológica que o Tarka desenvolveu para acabar lá com a ME, que é aquela distorção gravitacional, Enfim, eles estão putinhos da vida porque roubaram tudo aquilo, Os dois lá conseguiram passar a mão em tudo. Bom, e a missão basicamente é isso, Recuperar as tecnologias perdidas e prender os amigos desonestos. Tão somente isso. Uma missão que, claro, o Michael não pode fazer porque ela é parceira do Book, O Almirante também tem sua culpa do cartório porque foi ele, A indicação de Tarka veio da boca dele, Confiou bastante nesse cientista que agora está
fazendo coisas que ninguém entende. Bom, a gente sabe porque a gente já acompanhou a explicação de Tarkin em 2 episódios anteriores a respeito do seu amigo, cientista, aquela coisa toda. Mas, no geral, ninguém está entendendo exatamente as motivações do cientista em si. Do Book é facilmente entendível, porque o seu planeta foi destruído, né? Claro, não tem nem o que discutir mais, que ele está agindo contra as regras. Claro, também isso é muito evidente. Mas, de qualquer forma, basicamente o episódio é apenas caçar os dois. Então, somente isso. Claro que para eles desenvolverem ou efetivamente utilizarem aquela bomba, eles precisam de um outro elemento, né, que ativa aquela coisa em cadeia que gera um problemão que até Michael questionou que podia ser perigoso para o subespaço lá no episódio anterior. Então exatamente essa dica que faz com que eles possam ser caçados, já que eles não têm nenhuma localização. Bom, eles têm que comprar então esse elemento ali no mercado negro, né, exatamente, ó, num ponto onde tem, claro, né, um cassino, que é onde se passa então quase toda a história aqui desse episódio. Falando no episódio, em termos de duração, esse também é um dos mais longos oferecido aqui na 4ª temporada, né? Quase também 1 hora. Já teve outro maior, eu pensava que esse tinha sido maior, mas não. Teve um episódio, que agora eu não me lembro qual que foi, de quase 56 minutos. Esse aqui ficou na casa dos 52. Mas é um episódio grandinho, para muita coisa pouca exibida. Porque foi, claro, sim, bastante coisa apenas enrolando. O começo do episódio e o final do episódio, eles estão ainda focados na narrativa da temporada, mas o miolo, ou seja, o que está contido completamente dentro do que acontece lá dentro do cassino, essa que é a parte completamente dispensável então. Pois, na verdade, lá dentro do cassino, que também é um lugar onde a federação não pode ir legalmente, tem que deixar as armas do lado de fora, aquelas coisitas só para facilitar, que seria uma barbada prender os dois ali dentro, né? Pois é. Mas temos lá, pelo menos, um sujeito interessante, que é o dono ali da espelunca, né? Um personagem bastante curioso, aquele típico malandrão, já conhecido tanto de Michael quanto de Book nas aventuras anteriores, quando eles ficaram 1 ano isolados, né, da Discovery. Isso aconteceu lá no comecinho lá da 3ª temporada da série ano passado. Enfim, o que vale? Esse personagem é interessante e ele que faz, por causa de suas maneiras de conduzir o seu trabalho ali por debaixo dos panos, na ilegalidade mesmo, né? É por causa das suas regras que ele definiu que faz com que as situações complicadas desse episódio aconteçam. Ou seja, se não tivesse embolado, então, este personagem, tudo estaria pior ainda. Por isso que eu digo que esse episódio aqui não é uma grande, não é uma porcaria absoluta, porque ele tem uma certa história que realmente tem um começo, um meio e um fim muito evidente, só que é muito fraco, não chega a lugar nenhum. E então, por causa do personagem, precisa haver uma certa compra daquele elemento perigoso, né? Aquela substância que pode gerar a eficiência da bomba, né? Que faz aquela reação em cadeia. O preço, qual que é o preço? Tem aquela barganha para lá e para cá, as primeiras ofertas não dão certo, já vi uma dívida antiga, por exemplo, do Book, Michael veio com um papo furado, né? Aliás, ela está ali naquela missão, meio que assim, não oficialmente, ela está procurando outra coisa relacionada lá à espécie desconhecida, né? A 10C ou C10, nem lembro mais qual é o nome da espécie, mas na verdade foi a mando do Almirante. O Almirante falou, ó, vai fazer dupla missão. De qualquer forma, ela está lá para pegar o Book e o Tarka, de qualquer forma, e impedir que eles peguem aquele material perigoso também. Bom, eles têm que comprar, e no fundo, tudo acaba resultando num jogo de pôquer, uma coisa meio, como é que é? Sim, é isso. Por isso que eu digo que também o episódio é fraco nesse ponto. Resolver toda a pendenga numa partida de pôquer, ok. Aí você pode dizer que isso até é bom, é inteligente, porque o pior foi descobrir como que Michael conseguiu dinheiro, já que, como eu disse, o personagem, que eu não estou lembrando o nome dele, também não importa o nome do personagem, né, disse que precisava ser comprado lá o material, ou seja, quem fizesse a melhor oferta levava lá aquela substância perigosa. E Michael, como é que Michael arranjaria o dinheiro se ela está longe, né, de qualquer contato com a Federação? Ali está um local secreto, até invisível, né? Enfim, a solução foi participar de uma briga ali dentro mesmo do cassino. E só que não, pelo menos não foi ela que foi brigar, foi a OO que estava junto com ela nesta missão. Pois é, aí sim temos um momento constrangedor aqui nesse episódio, que é ver
justamente a tenente ali, ela é tenente ou tenente comandante, agora eu não me lembro, mas lutando ali no braço com o adversário para ganhar algum. Claro que ela perde, depois a Michael tenta, né, aumentar as apostas, aquela coisita toda, também típica, uma coisa bem manjada, para falar a verdade, mas é um momento constrangedor. Aliás, falando em momentos constrangedores, eu fiz um vídeo de 15 momentos constrangedores da terceira temporada de Discovery. Eu deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida nos absurdos que tivemos que engolir na temporada anterior. Mas esse aqui, eu falo dançando, não, lutando para conseguir algum din-din, com certeza vai entrar para os momentos constrangedores da quarta temporada, vídeo que sairá, claro, ao término dessa ou no comecinho da próxima quinta temporada. Enfim, são situações que realmente não levam a nada. Uma leveza, aí você fica pensando, mas por que o Owl apareceu aqui? A gente tem que lembrar que ela teve um pequeno perrengue com o Saru em 2 episódios passados. Ela quis fazer uma coisa, meio que peitou, né, ali o capitão, e não deu certo, obviamente, né? Ou seja, é a tentativa dos roteiristas em fazer ou dar alguma utilidade para os personagens da ponte, mas de uma maneira forçada, né? É o que a gente critica bastante de Discovery. Eles não desenvolvem os personagens da ponte, que era uma característica comum a todas as séries. Todos os personagens mais em evidência, eles ganham pequenas histórias ao longo das temporadas, né? Mas esses personagens quase figurantes, como a Owl, a Deathman, entre outros, que eu não lembro o nome, eles não ganham nada. De vez em quando eles aparecem no episódio, mas fazem umas situações forçadas. E essa aqui da Owl, acho que foi uma das piores, com certeza, de sair na mão para ganhar algum din-din. Como disse, pelo menos não foi a própria Michael. Se fosse, aí seria assim de doer. Você poderia pensar, não, porque tinha que ser a Michael porque é ela que salva o episódio, que dá a solução final. Não, na verdade isso acontece mais pra frente, depois que toda a parte do cassino também já foi resolvida. Aliás, não tenho o que dizer muito a respeito dessa parte em si. No fundo, o Book, como foi ele que meio que... Foi o amigo em comum da Michael que propôs o jogo de poker para resolver a pendenga, nem lembro mais. Mas o Book, ele é bem malandrão no jogo, então ele ganharia fácil. Michael também aceita. Aliás, teve um revés interessante que os dois acabaram se unindo dentro da partida do poker justamente para se livrar de um inimigo em comum, né? Que é aqueles representantes da corrente Esmeralda. Ou seja, eles trabalharam juntos durante um certo tempo. Mas no fundo, né, Michael estava enganando o Book, porque aí sim a gente descobre ao final do episódio, depois que Book vence e leva lá o tal produto, que ela colocou um rastreador. Claro, tivemos que ouvir lá da presidente da federação que Michael, somente você poderia ter uma solução para tal coisa, né? Nossa, teceu ela de muitos elogios. O duro, no fundo, não é a Michael sempre ter a solução final para tudo, mas os elogios que dão a ela também, né? Isso também dói bastante em nós, fãs antigos, né? Dos personagens, dos bons personagens da franquia. E bom, o episódio podia se encerrar por aí, né? A Michael dando um olé no Book e no Tucker, né? Mas, na verdade, ainda teve uma informação a respeito, claro, do desenvolvimento da temporada, que é a questão, né, misteriosa lá do AME, né, da distorção gravitacional. E teve agora uma descoberta também meio interessante de que um dos motivos principais ela está existindo, é que eles exatamente estavam fazendo uma certa mineração. Ou seja, tudo o que está acontecendo por enquanto ainda não é o mais perigoso, pois é apenas um processo que está acontecendo lá daquela raça misteriosa, espécie misteriosa, né? A arma de fato talvez seja muito mais perigosa. Se eles não conseguem lidar nem com apenas um rastreio, uma mineração que está sendo feita, imagine com uma arma de fato. Ou seja, mais problema, mais complicado. Só que sempre tem esse desenvolvimento de roteiro que nós já havíamos visto em temporada anterior de Discovery e também, né, comparando de novo com a série do Picard, que é aquela coisa de prometer mais perigo para a próxima semana, mas de fato a gente nunca vê um grande desenvolvimento. É isso que está acontecendo aqui também na quarta temporada de Discovery, né? Principalmente nessa questão da distorção gravitacional, que o que aconteceu de fato, de concreto, que a gente sabe em absoluto do problema da temporada? Até agora nada. É a temporada mais misteriosa em comparação com todas as outras três. Simplesmente porque talvez a maior definição seja que
É o nome que deram até, o nome fantasia para os inimigos, né? Que é os 10C ou C10, enfim. Não importa, porque a gente não sabe exatamente qual é o perigo. Tá, um perigo de destruição em massa, acabou com o planeta, tipo o do Book, mas e daí? De fato, é ainda quase um perigo genérico. Não é um inimigo identificável. Enfim, questões da temporada inteira. Mas o que vale é discutir aqui neste episódio, que, como eu disse, ele tem sim um começo, um meio e um fim. E por causa disso, também já tinha adiantado antes, não torna ele uma bela de uma coisa dispensável. Não, ele é dispensável, mas não é daqueles de ofender, que sim, já tivemos episódios lá na temporada anterior aqui de Discover, que sim, como aquele Sucal, né? Onde descobrimos o grande motivo de tudo, né? Que era a criança birrenta que destruiu cristais de lítio. Enfim, aquilo sim é uma bela de uma porcaria. Esse aqui, como tem uma história fechada, com um começo, meio e fim, no que tange ali as questões do que acontece dentro do cassino, vá lá. Não é tão ruim assim. Tem momento constrangedor como a WoW brigando, mas não é a coisa pior do mundo. Por causa disso que eu não acho que isso aqui é um episódio dispensável. Pode pular à vontade, você não vai perder nada, mas não chega a ofender. Se você for um pouquinho de fã da série, você vai se divertir com essa bobagem apresentada nessa semana. Portanto, para este 8º episódio da 4ª temporada da série Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Poderia ser muito menos, mas, como eu disse, não é uma bela de uma porcaria. E eu também não dou menos que 2 asteriscos, porque eu tenho certeza que eles ainda vão apresentar coisa pior aqui no restante, finalzinho da temporada. Eu confio nesses roteiristas, eu confio na incompetência deles, que eles podem fazer muito pior do que esse produto fraquíssimo dessa semana. É isso.